Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de como a gente lidar, com a família. E eu coloquei afiando flechas para essa geração. Quantos aqui têm filhos? Todos, né? Quantos têm netos? Tá. Eu e o Mário, nós temos 4 netos, né? Às vezes, a gente pensa que, porque agora a gente tem netos, e eu não tenho muito o que fazer. Alguém já pensou isso? Mas, na verdade, a gente tem muito o que fazer. Até quando você estiver bem velhinho, você pode interceder. Você vai poder interceder até na cama, até balbuciando, até mentalmente. Então, nós precisamos ter esse peso mesmo por essa geração. E é muito bom, muito gostoso. Para mim, é gratificante saber que vocês estão... É um grupo de pessoas que tem esse tipo de preocupação. Porque eu me preocupo, eu acho que tem que ser a preocupação da igreja, do Senhor, e parabéns por isso, ao pessoal, que está encabeçando, o Luciano, a Aline e o resto do pessoal. Parabéns, porque realmente a geração está precisando de pessoas que estão despertas para olhar tudo que está acontecendo no nosso mundo. Pode passar o seguinte: a palavra do Senhor diz: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Alguma outra tradução está escrito quando enfrentar os inimigos no tribunal. E aqui diz: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Mas nos dias de hoje, nós vemos tantas pessoas tendo poucos filhos, não é verdade? E até nem querendo mais ter filho. Existe uma geração que eles chamam de DINKs, D-I-N-K-S, Double Income No Kids, quer dizer, nós vamos ganhar dinheiro juntos, vamos passear, ter o nosso prazer e sem filhos. Então, é muito triste a gente ver pessoas que não têm visão daquilo que Deus pode fazer através de uma família, porque o mundo está destruindo a família. E nós precisamos mesmo, como igreja, resgatar a família, resgatar os nossos filhos, afiar os nossos filhos, para que eles sejam como flechas na mão do guerreiro. E diz que na aljava cabe, não sei se é verdade, mas que cabe umas 5 flechas, é isso mesmo? Eu não sei direito. Mas que a gente devia ter 5 filhos, eu já errei, que eu só tive duas, Então, mas que ideal. Mas eu sou de uma família de 8 filhos, e 9 filhos, porque um faleceu. Mas uma família de 8 filhos, e todos servindo ao Senhor. Meus pais vieram do... Eu conto um pouco essa história no primeiro livro, que Deus faz infinitamente mais. Mas meu pai era dentista, e lá no Japão, muito tempo atrás, onde ele estudava livros em alemão, porque não tinha tradução em japonês, e ele se formou dentista, e ele viu a colônia japonesa vindo para o Brasil, e ele sentiu o chamado de Deus falando: olha, esses japoneses estão indo todos para o Brasil e não tem quem evangelize. E ele sentiu o chamado de Deus, e ele se converteu no Japão. Ele foi procurar uma esposa cristã, e ele casou e veio com minha irmã mais velha, quando já falecida, mas ela tinha 9 meses. Eles vieram para o Brasil. Ele veio atrás de um amigo dele, dentista, mas com o objetivo de evangelizar os japoneses. Minha mãe era uma evangelista. Meus pais, meu pai tinha que trabalhar, Então, ele tinha um laboratório de prótese dentária, mas eles fundaram a Igreja Metodista Livre Japonesa em São Paulo.
Então, eu cresci lendo Bíblia em japonês, falando em japonês, cantando em japonês, só trabalhando com japonês, só brincando com japonês, jogando tênis de mesa, como todo japonês. Então, foi assim que eu fui criada, né? Tive uma vida assim, bem difícil, porque eu tive uns problemas de pele, de alergia, e com isso eu tive um problema dentro de casa, né? Eu fui o problema dentro de casa, e com isso eu sofri muita insegurança, muito medo, e muito sentimento de incapacidade. Então, eu conto no livro tudo que Jesus foi fazendo na minha vida para me transformar. Então, se vocês são curiosos, vocês vão escutar ler muitas histórias interessantes, né? Mas é importante a gente ter a família cristã com saúde integral. Pode passar o seguinte. Em Tessalonicenses, primeira carta, apóstolo Paulo diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Então, aqui nós vemos apóstolo Paulo falando espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós começamos uma vida cristã e nós precisamos crescer. Não podemos ficar parados. Lembra da palavra que diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós precisamos trabalhar com a nossa salvação. O apóstolo Paulo diz isso também em Filipenses, em Gálatas 2:12, né? Trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. E nós precisamos do cuidado com o nosso corpo, também fazer ginástica, fazer exercícios, né? Nós, com o nosso corpo, nós abrigamos a nossa alma, nós temos os 5 sentidos, onde a gente entra em contato com pessoas, com ambientes, e também com o mundo espiritual. E eu também gostaria muito e eu desejo do meu coração hoje à noite, que vocês vão sentir um toque de Deus hoje. Porque, às vezes, a gente nem imagina que Deus pode colocar a mão no seu ombro, às vezes Ele pode chegar perto de você, te abraçar, e a gente não imagina o que Deus pode fazer, porque Ele é um Deus vivo, Ele está presente aqui. E nós podemos sentir essa presença do Senhor com o nosso corpo. A nossa alma tem as emoções, que é o medo, a ansiedade, a tristeza. Só que, depois que entrou o pecado no mundo, nós tivemos as emoções distorcidas. Então, hoje nós temos várias coisas em nós que precisamos ser trabalhados. A volição é o intelecto, a volição é a vontade, mas é muito mais do que só vontade. Então, coragem, determinação, essa vontade forte. O intelecto são raciocínios, ideias, pensamentos. Então, nossa alma tem tudo isso e o espírito que abriga a presença do Espírito Santo. Tanto corpo, alma e espírito precisam estar cheios da presença do Espírito Santo. Nós precisamos ser santos, separados, diferenciados. Pode passar o seguinte, tendo uma vida cristã sem contaminação. Eu gosto muito de ler livro. Existe um livro que eu indico para quem gosta de ler, que chama Contaminação Espiritual. Alcione Emerick, um autor, ele fala de como que as igrejas estão com contaminação espiritual. A religiosidade. As pessoas sabem de tanta coisa, conhecem tanta coisa, não é verdade? Fala versículos decorados, mas não vive aquilo de verdade. E nós precisamos limpar as nossas igrejas também da religiosidade. Precisamos ter vida. E muitas vezes a gente acha que está muito bom, eu fui salvo, Jesus Cristo me salvou,
E a gente para no tempo e a gente não desenvolve no crescimento com Deus. Acho que foi acho que de umas semanas atrás eu falei fiz um podcast na igreja que eu falei assim, o pessoal só pegou aquele pedacinho lá. Falei, se você não tem experiência com Deus todo dia, toda semana, todo mês, você está parado. E é verdade. Nossa, que mulher exigente, né? Não, o Senhor quer te dar experiências todos os dias. E nós não podemos só seguir regras. Eu não estou indo para a igreja, estou dando dízimo, eu estou indo na escola dominical, estou indo em um grupo de não sei o quê, estou fazendo isso, fazendo aquilo. E nós não podemos só seguir regras e não ter intimidade com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. E também existem pessoas que vivem com regras da linearidade, né? Sabe existe um autor que eu gosto muito, que chama Larry Crabb. Ele escreve um livro sem regras. A gente fala assim, nossa, um livro sem regras, mas ele diz assim, muitas vezes o cristão faz regrinha. Se eu orar, se eu fizer isso, se eu lá, então minha vida vai dar certo. Mas ele diz, Deus quer muito mais do que isso. Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento. E Ele está buscando isso de cada um de nós. Então, muitas vezes a gente fala assim, se eu fizer tudo certinho, a família vai bem. Se eu fizer devocional, se eu orar, se eu fizer o culto doméstico. Mas, muitas vezes, você pode estar fazendo uma rotina e teus filhos não estão vendo uma coerência de atitude. Então, nós precisamos tomar atitudes ousadas, como vocês estão tomando, né? Porque tem gente que diz também assim, o mundo está tão ruim, só reclama, né? É uma desgraça de tudo quanto é lado, os valores estão ruins, só reclama e fala assim, ainda bem que eu estou indo na igreja e eu vou aguardar até Jesus me levar. Então, é aquele cristão que fica se preparando só para ir para o céu. Se ele tivesse preparado, já tinha ido, né? Outros falam assim, vou proteger meus filhos dessa geração perversa. E tenta segurar, mas não está passando a visão de flecha, porque tenta manter na sua aljava aquilo que devia ser atirado longe. E, na verdade, são pessoas que têm uma paralisia na vida com Deus e está acomodado. Existe família saudável? O que vocês acham? Não existe, né? Família perfeita, saudável, desde que nós somos nós, né? É difícil ter perfeição. Mas, na família cristã, tem que haver coerência de atitudes. Então, o que você fala tem que haver com aquilo que você faz. Então, coerência de atitude. Existe uma idade onde a criança começa a entender as situações e ela está entrando na adolescência, que alguns falam que é aborrecência, não é que é aborrecência, né? Na verdade, eles começam a ter a individualidade e começam a perceber, avaliar situações. É a hora que eles começam a ficar irritados e bravos até com a incoerência que muitas vezes nós carregamos. Nós precisamos ter coerência de atitude. O que a gente fala tem que ser coerente com aquilo que a gente é. A integridade, no sentido de ser íntegro em tudo. Íntegro é não ser dividido, não ter duplicidade. Ter emoção sob controle. Saber que gerir nossas emoções, como é importante também. Porque os filhos estão recebendo tudo isso, estão vendo tudo isso. Às vezes, a gente faz aconselhamento de pessoas. Eu lembro uma pessoa que chegou e disse para mim, essa semana meu filho foi ver um filme de terror e ele ficou com tanto medo e se enfiou debaixo da mesa e ele ficou apavorado, começou a tremer, teve uma síndrome do pânico, tal, e conversando, eu falei assim, como que você é? A pessoa disse assim, eu era igualzinho, eu também, a hora que trovejava, eu já me enfiava embaixo da mesa. Então, às vezes a gente está
só repetindo um padrão dentro de uma casa. Por isso que nós precisamos ter emoção sob controle. Não estamos dizendo que a gente vai ser tudo controladinho, mas buscando, aprendendo a trabalhar com as nossas emoções que estão fora do controle. Pais diferenciados. Quando fala diferenciado, é um termo que a gente usa na terapia familiar sistêmica. Diferenciação é quando você deixa de ser uma pessoa imatura para ser uma pessoa madura. É uma pessoa que você deixa de ser reativo para você ser intencional. Depois eu vou entrar nesse assunto, tá? Mas isso é muito importante dentro da família, porque muitas vezes na família é todo mundo reacional. Qualquer coisa que acontece, está gritando, está xingando, está fazendo. E quando a gente começa a crescer no Senhor, o Senhor começa a trabalhar dentro de nós. A gente começa a falar: Jesus, como é que o Senhor agiria? Como que o Senhor faria nessa situação? Aí a gente se coloca fora da situação, olha e é intencional. Então, a gente sai da reatividade e entra na intencionalidade. Isso é ser uma pessoa diferenciada. A gente tem mente transformada e não uma mente conformada. E ter relacionamentos sadios. Vocês têm bastante amizade, gente? Hoje em dia, tem tanto seguidor, mas poucas amizades de verdade. Você sai para tomar um café, você fica doente, você pode abrir o coração, você está com dificuldade, você pode orar junto. Mas nós vivemos uma geração que um autor polonês, sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, ele fala sobre o amor líquido. Parece que o amor escorre pelos dedos e vai embora, de tão fluido que é, e que não é uma coisa que você consegue segurar. Então, nós estamos nesses tempos assim, mas dentro da casa do Senhor, nós precisamos ter relacionamentos sadios, relacionamentos que edificam. Assim, seus filhos também, não é que você vai ficar protegendo 100%, não pode ter nenhuma outra amizade, mas você tem amizade de pessoas confiáveis, e pessoas que têm a mesma visão, o mesmo valor dentro da casa, e também dá entendimento para as pessoas do privado e do coletivo. Hoje em dia, as crianças vão muito cedo para a escola, os pais não ficam muito tempo com eles em casa, e as crianças não têm muita noção do que é privado e do que é coletivo. Vou dar exemplo para vocês. Outro dia, minha filha estava comentando, eu conheci uma família lá, um sobrinho que hoje ele já está um moço, mas ele não tinha noção de privado e coletivo. Então, ela estava comentando assim: lembra, mãe, o dia que você levou aquele 2 pirex cheios de filé, um molho poivre, ele chegou e comeu 5 de uma vez. E a família tem uns 40 e pouco na minha família, quando reúne todo mundo. Então, aquela pessoa que não foi ensinado: olha, fulano, quando você está em casa, você pode comer, mas quando você está em uma quantidade de pessoas, você precisa ver as pessoas, que tem que servir todo mundo. Hoje não existem pais para fazer isso. E as crianças de hoje, elas não têm noção do que é privado, do que é coletivo. E a gente fica, muitas vezes, assustado de ver as reações. Mas tudo isso é ensinado ali dentro da nossa casa, onde a gente tem tempo com eles, que tem coerência com eles, de atitudes, onde você está ensinando a palavra de Deus, mas você vive a palavra de Deus. Muito importante a gente lembrar, pode passar o seguinte, que cada um de nós, quando casamos, nós levamos cada um uma bagagem. Mais do que isso, Cada um leva a sua bagagem. E o que tem nessa bagagem? O seguinte: nós carregamos coisas boas e coisas más. Então, nós trazemos heranças familiares, cada um a sua bagagem.
Sabe o que são heranças familiares? Aquilo que ficou familiar para você. Por exemplo, na minha casa todo mundo fala alto e grita. Então ficou familiar falar alto e gritar. Só que não é o padrão de um cristão. Se a gente for ver lá em Efésios, Colossenses, quando ele fala sobre o nosso palavreado, a gente vê que não é isso. Então, mas ficou familiar para você. E a gente tem que se libertar, porque nós somos da família de Deus. Não somos mais da família X, nós somos da família do Senhor. Existem heranças que são transgeracionais, então ela vem de geração a geração. Hoje a neurociências explica, que hoje eu não vou ter tempo, mas quando eu falo só sobre heranças, eu mostro até o DNA, o envoltório do DNA, que a neurociências explica onde ficam essas heranças familiares, e que quando a gente passa pela transformação, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, aquilo passa para a seguinte geração transformada. E isso é comprovado cientificamente. Então, nós temos essas heranças que vêm de geração a geração, que a gente pode chamar até de, que na Bíblia fala, iniquidade. Vocês já ouviram essa palavra? Davi falando, lava-me do meu pecado, perdoa o meu pecado, perdoa a minha iniquidade. Iniquidade é uma palavra que quer dizer somatório dos pensamentos distorcidos da linha materna e paterna. Quer dizer, soma um monte de coisa. E nós carregamos tudo isso. Também carregamos traumas emocionais. Eu precisei de muita cura nos meus traumas. A gente carrega heranças de raça, da herança da raça japonesa. Depois eu vou contar alguns casos para vocês ficarem sabendo como trabalhar. Também os temperamentos. Cada um tem um temperamento. Deus deu para cada um temperamento. Esqueci de perguntar até que horas eu posso ir. Meia-noite. Alguém falou meia-noite, vai levar bronca depois. Não, deixa eu me controlar aqui. Vocês aguentam mais uma hora, né? Não, os temperamentos. Deus colocou em nós temperamento, desde quando nós nascemos. E os temperamentos são todos bons. Não tem temperamento ruim e bom. Mas depois do pecado, entrou a área positiva e a área negativa do temperamento. Hoje eu ia falar um pouco sobre temperamento, porque é muito importante a gente conhecer o temperamento dos filhos, do cônjuge. Eu faço muita terapia de casal, fazendo testes de temperamento. E também nós trazemos as fortalezas da mente. Sabe o que é fortaleza da mente? Aquilo que você vai ouvindo e forma uma fortaleza, é um jeito de pensar. Por exemplo, na minha época, minha mãe falava que eles não tinham preconceito com o coreano. Hoje eu adoro coreano, gosto de ver dorama, porque é tudo limpo, não é nada cheio de coisa que não dá para ver. Mas eu percebi que a gente tinha um preconceito. Então, valores da família, que vão passando e vão fazendo parte da sua mente. São fortalezas da nossa mente, até jeitos de ser, de lidar com situações. E por causa das distorções, nós temos que trabalhar com essas áreas negativas. E a gente carrega, pode passar o seguinte, então, interfere no relacionamento do casal. E também temos ídolos do lar, que são coisas que a gente admira demais. Na minha casa, o ídolo do lar era a intelectualidade. Então, meu pai admirava pessoas que estudavam, ele era muito culto, estudado. E eu morava em São Paulo, ele pegava o jornal lá, chamava Jornal Paulista. E quando alguém defendia uma tese, aparecia um nome ali, meu pai ficava olhando, olha fulano de tal e tal, e ficava admirando. E meus irmãos entraram na faculdade, na USP, tudo nos primeiros lugares, e eu repeti de ano. E
Eu entrei na faculdade em Campinas, falou assim, em Campinas você está feliz, né? Eu falava, claro, né? Eu, tão burra, entrei numa faculdade, eu estou feliz, né? Uma autoestima baixa, né? Mas a gente vai carregando, né, essas coisas que são ídolos do lar. Valorização, às vezes é dinheiro, às vezes é família. São coisas que a gente traz. Então, quando a gente olha uma família, a família tem tudo isso dentro. Agora, a família de Cristo, ela precisa se libertando, dia após dia, tá? Tem deuses dentro do lar, né? E também tem feridas, traumas, medos não tratados, né? E também Jesus disse que veio para libertar o cativo, e eu errei aqui, e o prisioneiro, né? Então, o cativo é aquele que foi levado, não é? Não é assim, gente? O prisioneiro é que pecou e foi preso. Então, muitas vezes, a gente foi levado por influências, por situações, pecados de outros. Mas Jesus veio para nos libertar. Outros cometeram pecados e ficaram presos, mas também Jesus veio para libertar. Então, não tem desculpa, nós precisamos estar em Cristo para estarmos totalmente libertos, liberados, né? Eu fiz um curso falando sobre, pode passar o seguinte, Deus, o homem e os 5 temperamentos. E claro que eu não vou hoje falar sobre tudo que eu aprendi ali, que foram 3 semanas inteiras, mas todos vocês acho que conhecem os 4 temperamentos, não conhecem? O sanguíneo, fleumático, colérico e o melancólico, né? Mas a gente tem 5 temperamentos, pelo menos nos livros, quem quer saber, leia o livro 5 Temperamentos, Dr. Danilo Polanco, esqueci de colocar na bibliografia. Mas Dr. Danilo, ele já atualizou, porque eu conhecia os temperamentos, mas dessa época mesmo do Tim LaHaye, eu estudava para educar minhas filhas, procurava, né, aprender um pouquinho. Mas quando eu fui fazer o curso de aconselhamento e fiz esse curso, eu entendi, né, e a gente tem 3 áreas, né? Uma área que chama de inclusão, que é como você pensa, como você dirige a vida, controle, né, quando você controla pessoas e situações, e quanto você é controlado por pessoas e situações, e o afeto. Nós conhecemos mais as pessoas pelo afeto, e nós vamos falar mais do afeto hoje, porque é muito importante essa conexão pais e filhos com relação ao afeto, né? Então, nós vamos falar muito mais sobre afeto, mas eu vou dar uma visão, né, geral, pode passar dos 5 temperamentos, né? Nas 3 áreas, mas eu vou falar mais na área do afeto, tá? O melancólico, ele é mais introvertido. O melancólico é uma pessoa que ele não é dado a relacionamentos, ele seleciona amizades, ele é aquela pessoa que você cumprimenta, ele fica olhando meio assim atravessado, né? Aí passam uns dias e ele fica todo simpático com você, né? Aí você fala assim, nossa, pensei que você fosse antipático, eu vi que não era antipático. Já não tem gente assim? Porque ele seleciona a amizade. Então, ele fica olhando, será que aquela pessoa serve para ser meu amigo? Ele merece minha atenção? Ele é extremamente melancólico intelectual, né? Ele renova as forças ficando só, né? E ele tem todo o temperamento depois do pecado. Ele tem lado positivo e lado negativo, né? O melancólico, ele gosta de tudo muito certinho, então ele é perfeccionista, ele é crítico, ele sofre porque ele se critica a si mesmo, exige muito de si mesmo e também de outros, né? E o positivo dele é que ele, no tempo a sós, ele tem mais comunhão com Deus, ele tem capacidade de se concentrar mais. E a linguagem de amor dele é palavras de afirmação e de encorajamento, né? Depois nós vamos colocar algumas coisas práticas para vocês verem como é importante a gente conhecer a linguagem de amor. O ministério do melancólico é o profético,
porque ele consegue ter esse tempo a sós com Deus. O colérico, ele é extrovertido, ele é movido por metas e alvos. Então, você vai ver, se você pensar em algum chefe que você já teve, você vai lembrar de algum chefe que era colérico, né? Ele quer ir atingir aquela meta, ele põe todo mundo ali para trabalhar para ele, ele manipula as pessoas, né? E ele gosta de estar com as pessoas, mas não são com muitas pessoas. Ele escolhe, tem poucas amizades, mas ele escolhe muitas pessoas para fazer o projeto dele, né? E quando ele termina o projeto, acabou, ele descarta a pessoa de uma forma bem tranquila, né? Aí a pessoa fala assim, ai, fiquei sentido, você nem valorizou o que eu fiz, da bola. Porque para ele importa é a meta, importa o alvo aonde ele quer chegar, né? Então, o colérico, ele tem a característica positiva, que é o empreendedor, ele é capaz de fazer grandes projetos, mas o negativo dele é que ele pode se irar. Quando ele se ira, ele chega a ira física, né? E outra coisa, esqueci de falar que o melancólico, ele não fica tão irado visivelmente, mas ele guarda muita amargura, tem dificuldade de perdoar, né? E o colérico, então, a linguagem de amor é dar presente e ganhar presente. Então, essa é a linguagem de amor dele, né? E o ministério dele é o apostólico, porque ele tem visão. Dr. Danilo falava assim, o colérico, bem tratado, vai virar o apóstolo Paulo. O que não foi tratado vira um Hitler. Que sério, né, gente? Todos nós precisamos ser tratados em todas as áreas, né? O sanguíneo, ele é movido por relacionamentos. Então, ele está sempre querendo estar com as pessoas. Vocês começam a ver desde criança, né? E como é importante, depois nós vamos tocar mais nesse assunto, mas tanto para casal como para a gente entender a linguagem de amor, né? E o sanguíneo, ele está sempre querendo estar com as pessoas, quer agradar as pessoas, né? Então, ele faz promessas e não cumpre. Sai contar todo mundo, vamos fazer tal coisa? Vamos! Chega no dia seguinte e fala assim, fulano, vamos lá que você prometeu? Ah, eu desisti. A pessoa fala, ué, mas o que aconteceu? Porque ele quer agradar as pessoas, faz promessa, mas ele não cumpre. Às vezes parece até mentiroso, né? E ele é muito dado, né, com as pessoas, ele pode estar cansado, eu sou sanguínea no afeto, né? Pode estar cansado, morrendo de cansaço. Se alguém convidar ele para sair, ele renova as forças e sai correndo, porque ele é movido por relacionamentos. Ah, vamos comer uma pizza? Vamos. Ele sai correndo e renova a força dele, né? Então, esse é o sanguíneo. O negativo dele é porque ele também, a linguagem de amor é toque físico, né? E o negativo que ele quer tanto agradar as pessoas que muitas vezes ele é influenciado pelas pessoas. E muito mal influenciado muitas vezes. A linguagem de amor dele é toque físico, então às vezes ele quer abraçar, é a linguagem de amor. Mas para um casal, por exemplo, eu conheci um casal que o marido era sanguíneo e a mulher era colérica, né? Quase que ele apanhava dela, né? Porque ele queria abraçar todo mundo, pelo jeitão dele. Mas a gente tinha que chegar para ele e falar assim, chega, para, menos, né? Por quê? Porque pode ser mal interpretado. Então, a gente precisa desse equilíbrio, conhecer e, ao mesmo tempo, ter equilíbrio. A linguagem de amor dele, então, é toque físico, abraços, beijos, né? E o ministério é o de evangelista, porque ele ama tanto as pessoas que ele tem o ministério de evangelismo. O fleumático é aquele que não é nem extrovertido, nem introvertido. Ele é movido pela paz. Tudo ele quer que vá na paz, na velocidade dele, no tempo dele, né? E ele tem de características positivas, que ele é bom porque ele não é daqueles que sai brigando, né? Mas tem hora que ele
parece também mentiroso, né? Tipo, mulher, esposa chega e fala, faz isso para eu, vou fazer, pode deixar que eu faço. Aí volta, não fez nada, né? Fala, por que não fez? Não, você não disse que ia fazer? Eu falei, mas não disse quando, né? Então, tem hora que parece que a pessoa tem que dar uns empurrões, né? Vocês estão se enxergando aí? Está enxergando um ou outro, né? Mas ele é movido pela paz. O Dr. Danilo diz que é a pessoa do Salmo 91, 7, acho. Caiu 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Está lá, né? Na dele. Às vezes tem uma confusão, ele não se envolve. Né? Tem briga, ele não se envolve, ele deixa a coisa acontecer. Né? E se ele é muito pressionado, aí ele fica bravo e fica nervoso. Né? E outra coisa, quanto mais o dia avança, mais molengo ele vai ficando, mais lento ele vai ficando. E é tudo programadinho. Na cabeça dele é de manhã vou fazer isso, aquilo, tal. Né? E se de repente aí o marido ou a esposa, né, chega e fala assim, para o carro que preciso comprar leite. Fala, não vou parar. Fala, por quê? Na verdade, não está no meu programa. Né? Mas porque tudo é programadinho. Então, a gente, quando faz a terapia, a gente ensina a colocar no programa aquilo que tem que ser feito, fazer a listinha. Né? E a linguagem de amor dele é tempo de qualidade, gosta de sentar, ficar ali. Conheci um casal que disse assim, eu gastei tanto dinheiro, comprei um relógio tão caro para minha mulher. Sabe o que ela falou? Não queria esse relógio. Se você sentasse 5 minutinhos para conversar comigo, já estava bom todo dia. Quer dizer, a linguagem de amor dela era tempo de qualidade. E ele era o presente, né, querendo dar presente, mas ele só gastou dinheiro à toa. Né? E o Ministério do Fleumático diz que é o ministério do pastor, diz que escuta a desgraça de todo mundo e fala assim, na hora certa tudo se vai resolver. Então, o supina é o 5º temperamento. Ele não nasceu para ser líder. Ele é movido por amor e serviço, gosta de servir. Ele é a pessoa mais mansa que existe. Ele parece extrovertido, mas é introvertido. Ele parece extrovertido porque quer tanto servir, ele está ali envolvido que dá a impressão de ser extrovertido, mas ele é introvertido. Às vezes você vai ver um supina, às vezes está numa confraternização, alguma coisa, você vai ver alguém lá que vai correndo, vai lá só lavar a louça. E ela fica sozinha ali. Na verdade, ela não quer o relacionamento. Para ela é difícil o relacionamento. Né? Ela quer servir. Né? Mas gosta de ser reconhecido. Se não é reconhecido, fica bravo, mesmo que não transpareça essa braveza. Né? A linguagem de amor do supino é serviço, né? E o ministério é de mestre. Né? Então, vocês enxergaram mais ou menos os 5 temperamentos. Né? Agora, vocês imaginam quando você tem uma mãe. Eu vou contar minha história, né? Minha mãe japonesa, né? Japonês não toca nos outros, né? Você sabe como que é, né? Konnichiwa, tal, distância, né? E eu lá, às vezes eu chegava lá para minha mãe, encostava, eu queria abraçar ela, ela fazia assim, estou ocupada. Ela dava um jeito de... Mas a leitura que eu fazia era de que ela não me amava, que não queria saber de mim. Vocês estão percebendo? A gente precisa conhecer a linguagem de amor dos nossos filhos. É claro que depois eu entendi isso, né? Eu pude perdoar minha mãe, mas ficou um sentimento de rejeição. Então, nós precisamos aprender a conhecer a linguagem de amor dos nossos filhos, a linguagem de amor dos nossos amigos, às vezes, vocês imaginam um sanguíneo que gosta de sair, né? Gosta de ficar com os amigos e sair fora de casa. E aí tem uma mãe melancólica, que para ela sair de casa é a pior coisa que pode existir. O que ela faz? Ela pega e fala assim, fica em casa, não saia.
e ela bloqueia o sanguíneo. E o que acontece, às vezes, então, no teste de temperamento que a gente faz, ele demonstra uma coisa que não é. Ele não gostaria, mas ele acaba sendo aquilo. Tipo, vocês entenderam? A mãe, ele é melancólico, ou o contrário, tá? Ele é melancólico, a mãe sanguínea. Vai para fora, vai brincar com os amigos, vai. Ele começa a demonstrar algo que ele não é. Ele não quer, mas ele acaba demonstrando. Então, no teste de temperamento, a gente consegue ver o que a pessoa é de verdade e aquilo que ele expressa. Mas como é importante a gente conhecer esses temperamentos, olhar as pessoas e conhecer, e desde criança a pessoa já tem esse temperamento. Existem 2 psiquiatras infantis que fizeram um acompanhamento desde o nascimento até 17, 18 anos, vendo alguns parâmetros, 9 parâmetros, como que era o humor, como que reagia à mudança de lugar, de ritmo. Por exemplo, tem criança que você tira do lugar, vai para a casa da avó, criança dorme, que é uma maravilha. Parece que não fez nada. Tem outra que bastou tirar da casa, chora, chora, chora e não dorme em lugar nenhum. Não tem coisa assim? Então, já eles fizeram todos esses estudos para ver esses temperamentos, os tipos de temperamentos. Eles chegaram à conclusão de que a criança, desde o ventre da mãe, já tem os temperamentos. E ele também, doutor Danilo, por ser doutor em teologia, ele fez uma analogia, comparação com Deus e os 5 temperamentos. Quando a gente conhece o temperamento, não é para a gente dizer, é porque eu sou assim. É a pior coisa que existe. Então, porque eu percebi que eu sou fleumático, então eu sou assim, você me aguenta. Não. Jesus, ele transitava nos 5 temperamentos, Deus Pai transitava nos 5 temperamentos, por amor. Então, Jesus conseguia dormir no meio da tempestade, parecia um fleumático. Ele é aquele que deu a vida, que é por cada um de nós. Dar a vida é uma atitude do sanguíneo. Todo mundo lembra do colérico, quando ele está lá limpando o templo, quando havia os cambistas lá no templo. Todo mundo lembra de Jesus como o melancólico, deixando todos os discípulos indo orar lá no monte. Jesus como supina, lavando os pés dos discípulos. Então, nosso objetivo, embora a gente tenha ganhado nossos 5 temperamentos, é nós sabermos por amor, conhecer o temperamento das pessoas e nós nos adequarmos à linguagem de amor de cada um. Deu para entender, gente? É importante, porque quando nós não entendemos a linguagem de amor da pessoa, a gente causa traumas e pode causar feridas na pessoa. Pode ser que você também tenha sido ferido, incompreendido, mal compreendido, por causa do seu modo de ser. Então, é importante a gente conhecer esses temperamentos, pode passar o seguinte, e aceitando a pessoa como ela mas eu sempre digo isso, Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele ama tanto que Ele não deixa a gente continuar sendo do jeito que a gente é. Entenderam? Então, Ele ama tanto que Ele não deixa a gente continuar. Ele quer que a gente melhore. A gente possa ser na semelhança dEle. E nós precisamos buscar conexão usando as linguagens de amor. Com as crianças, as linguagens de amor com as pessoas que estão em nossa volta. E quando a gente não tem uma boa conexão dentro de casa com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito, com o Pai, com a mãe, com os irmãos, a gente não consegue ter uma boa conexão com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Isso que é o mais sério, Por que vocês acham que o diabo está querendo destruir tanto a família? Para não ter mais imagem de pai, não ter imagem de mãe,
e de irmãos. Por quê? Porque o pai representa Deus Pai, porque a gente reporta, a gente transfere as experiências que a gente teve com o Pai para Deus Pai. Jesus é o nosso irmão, né? E a pessoa do Espírito Santo lembra características femininas de mãe. A pessoa que conforta, que cuida. E se a família continuar do jeito que está, que as pessoas querem destruir, vocês vão ficar falando de Deus Pai, do Espírito Santo, de Jesus. E o diabo está roubando tudo isso. E nós somos responsáveis por isso, de termos uma boa conexão com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Levar cura para as pessoas, para essa geração, para que cada um possa se voltar a se conectar, e conhecer o Pai, a Mãe, a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é aquela pessoa da mãe que diz, que dá conforto. Lembra que Jesus disse: enviarei o Espírito e ele vos darei outro Consolador. É aquele que cuida. É aquela pessoa que fala assim: vai fazer frio, pega um agasalho. Vai chover, pega o guarda-chuva. Papel da mãe. Mas é o papel que o Espírito Santo tem conosco, que guia, nos dirige, nos guarda. Então, a destruição da família é muito além do que a gente está imaginando. A gente está olhando uma fachada, mas no mundo espiritual existe uma destruição de quem Deus Pai é, de quem o Espírito Santo é, de quem Jesus é para nós. Então, por isso que a igreja ela tem que resgatar. A igreja ela tem que ter uma boa conexão. E como pais, ser bons pais de verdade. Como mães, serem boas mães de verdade. E como filhos, serem bons filhos de verdade. Porque nós vamos ser o espelho daquilo que é a família de Cristo. A Trindade. E nós precisamos ter experiências reais com Deus. Tirando toda a religiosidade. Pode passar o seguinte. O Pai, ele traz identidade, provisão e proteção. É o Deus Pai. E a mãe, cuidado, nutrição, conforto, que é a pessoa do Deus Espírito Santo. Alguém assistiu o filme A Cabana? Viu aquela cura, aquela mulher fazendo o papel do Espírito Santo? E os irmãos representam a amizade, companheirismo, que é Jesus. Alguém aqui ouviu falar do Ministério Soso já? Tá, tem só 2 pessoas que ouviram, né? Então, mas o Ministério Soso quer dizer cura, salvação e libertação, E trabalha com essa conexão com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Eu estava falando para vocês, eu fui muito curada, eu tinha uma mãe muito forte, claro, ela tinha que ser forte, de cuidar de 8 filhos, e forte em todos os sentidos, Às vezes a gente, agora nós estamos em 5 irmãos que sobraram, 3 faleceram, mas você imaginou fazer uma feira para 8 filhos? Hoje a gente vai com o carro no supermercado, carrinho, Na minha mãe ia com sacola e pegava bonde, Então, para 8 filhos. E ela é uma pessoa forte. E ela tinha que ser mesmo muito brava ali. E eu também era muito arteira, Então, eu acabei que sofri muito. E tinha muito medo, E por causa do problema da alergia, eu fiquei com muito complexo de inferioridade, de incapacidade. E quantas vezes vocês, como pais, falam palavras na hora do desequilíbrio, palavras que a gente fala que são maldições, que têm uma conotação psicoteológica. Porque age na mente da pessoa e o diabo ele entra dentro também. Você é um burro, você não é capaz, tudo que você faz dá errado. Vocês já ouviram palavras assim? Ou já soltaram palavras assim? Um desastrado, onde você põe a mão e quebra tudo.
Eu ouvi muitas palavras desse jeito também, né? E eu me sentia incapaz. E, graças a Deus, a igreja é a comunidade terapêutica, é o lugar de cura. Mas nós precisamos ser primeiro curados para poder ajudar as pessoas a serem curadas. Então, é importante nessa cura a gente entender quem somos nós. Eu tenho identidade, eu sei que Deus Pai é meu Pai. Se você não teve pai, se o teu pai te abandonou, se na tua família teve algum problema, ou mãe que só trabalhava porque o pai abandonou, mãe que não cuidava, você que teve que cuidar dos irmãos. O diabo, ele planta várias mentiras. Você não é amado, Deus não cuida de você, ele não se interessa por você. E nós precisamos aprender a trocar as mentiras pelas verdades do Senhor. E à medida que a gente vai tendo essa noção de quem Deus Pai é, de quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, a gente vai entrando num equilíbrio, porque ele traz cura na nossa alma, traz equilíbrio nas nossas emoções, e nós vamos ser pais e mães mais equilibrados. Além disso, se você ainda estuda um pouquinho, avalia, analisa um pouquinho mais o temperamento dos seus filhos, qual é a linguagem de amor, você consegue estar ajudando mais e conectando melhor. Porque muitas vezes essa falta de conexão é que traz a ferida na alma dos nossos filhos, da esposa, do marido, por falta de uma boa conexão. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação. Será que eu sei qual é o temperamento do meu marido? Eu sei qual é pontos positivos, negativos, eu procuro melhorar? Ou eu fico, eu sou assim mesmo? Eu acho que isso não existe na casa do Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos transformados. Então, lembrar que vocês trabalhando com famílias, o que mais Deus quer fazer é essa nossa conexão com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Deu para captar bem aí? Vamos fazer um exercício? Feche os teus olhos. Esquece de todo mundo que está em volta de você, do seu lado. Imagina você indo tomar um café num lugar bem gostoso. Procura uma mesa ali que tem 4 cadeiras. Uma é sua. Aí você pode convidar, falar, Deus Pai, pode falar comigo. Deus Pai, o Senhor pode vir sentar aqui, a essa mesa, junto comigo. Veja se você consegue sentir Deus Pai chegando. Se você sentiu, você só balança a cabeça para eu saber. Vamos falar junto? Jesus, você pode vir aqui, sentar na minha frente, que eu quero olhar nos teus olhos. E ser grato por tudo que você fez por mim na cruz. E fala para Ele, olha lá para Jesus. Ele é teu irmão, é o teu amigo. Olha para Ele. A gente canta tanto, olho nos teus olhos. Agora é hora de você olhar. Agradece, Jesus, por ter dado a vida por você. Fala, obrigado, Jesus. Você é meu irmão, irmãozão, amigo.
companheiro. Você está com Jesus aí? Agora chama o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, você pode vir aqui, nessa cadeira que está sobrando? Quando ele chegar, deixa ele sentar. Tem pessoas aqui que precisam perdoar o pai, porque não foi presente, não foi um pai amoroso, carinhoso. Olha para Deus Pai, olha para Jesus, fala, Jesus, o Senhor morreu na cruz por mim e me dá condições de perdoar meu pai. Eu perdoo meu pai terreno, porque ele não soube conectar com meu coração. Ele não soube ser aquele pai carinhoso. Ele foi embora, não me deu identidade. Não sei o que você passou com seu pai, mas fala, Jesus, olha para frente, que onde Jesus está, e fala, Jesus, me ajuda a perdoar. Algumas pessoas precisam perdoar a mãe. Mãe que foi rigorosa demais. Uma mãe que não se preocupou com você. Uma mãe que não te deu conforto. E às vezes você hoje busca conforto nas pessoas, às vezes busca conforto em compulsão de compras, de tantas coisas. Fala, Jesus, eu quero perdoar minha mãe. Fala, eu perdoo, decido perdoar a mãe. Fala, mãe, eu te perdoo. Fala o que ela fez, o que você sentiu. Ainda vocês estão aí com os 3? Estão com os 3, gente? Fala, vocês 3. O que vocês têm para me dar nessa noite? Espera que ele vai dar alguma coisa para vocês. Lembra que eu falei dos 5 sentidos? Ele nos deu 5 sentidos para sentirmos a presença de Deus Pai, de Jesus, do Espírito Santo. Às vezes você vai sentir um toque, às vezes você vai ganhar um presente, mas é um momento de conexão com a Trindade. Você está com os 3 aí? Continua aí? Quem ganhou alguma coisa, só balança a cabeça só para eu saber. Uma palavra. Respira bem fundo. Agradece Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. Você sabe que você pode ter essa mesa todo dia na tua casa, né? Fazer isso todo dia na tua casa. Vamos nos levantar para orar? Foi bom ter o tempo com a Trindade? Gostoso, né? Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, nós te damos graças por todas essas pessoas preciosas que estão aqui. Por todas as pessoas que o Senhor olha e vê o valor em cada um, porque o Senhor não tem filhos preferidos, cada um é tão importante para o Senhor, e o Senhor ama cada vida que está aqui.
cada um que saiu de casa com curiosidade, que nem Zaqueu, para ver Jesus. E o Senhor hoje parou para olhar para o alto e ver. E nessa noite eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Que hoje seja o começo de uma conexão íntima, intensa, com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Abençoa as famílias aqui representadas. Nós blindamos a família em nome de Jesus. Que eles sejam aqueles que têm tanta intimidade, cada um que está aqui, tanta intimidade com o Pai, Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, que o inimigo não consegue entrar na casa deles. Jesus, nós oramos por este tipo de casa, na vida de cada um que está aqui hoje. Jesus, o Senhor, morreu na cruz para nos dar vitória contra toda a armadilha do inimigo. Que não haja ninguém aqui que não use do poder e autoridade, da mansidão do cordeiro, mas da ousadia do leão. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família. Jesus, nós precisamos da tua ajuda, sempre precisamos. E que, de alguma forma, alguma coisa que o Senhor deixou aqui para cada um, seja guardado com muito carinho e desenvolvido para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.